Bom dia, povo angolano de Cabinda Cunene, de leste ao mar. Bom dia, eu, vosso irmão de sempre, Toine Congo. Faz tempo, muitas chamadas, muitas informações na parte do povo angolano, muitos a perguntar, mas irmão, o que acontece, o que aconteceu? Já não estamos a receber notícias da sua parte. Povo angolano, o Toine Congo, como sempre, diz que com dia mono, o Zulu Kituka. Quer dizer que vai acabar comigo, só poderá vir do céu. E hoje, quero fazer lembrar ao meu povo, fiz tantos vídeos, dei muitas informações, várias informações do meu povo, e hoje também quero aumentar algumas coisas e fazer lembrar aquilo que eu já tinha dito, que já disse ao meu povo. Povo angolano, a situação de Angola está mal neste momento, está mesmo mal. Por que estou a dizer a situação está mal? A situação piorou em Angola, piorou mesmo. Muita fome em Angola. Povo angolano no lixo, famílias à procura da comida no lixo. Criminalidade aumentou em Angola. Mas deixa esclarecer ao meu povo. Povo angolano, se recuarmos um pouco nos vídeos, eu falei do Agostinho Neto, falei do José Eduardo Santos, falei como que o Agostinho Neto chega para enquadrar-se, para ficar presidente do MPLA. Povo angolano, eu disse, o Agostinho Neto nunca foi angolano. Nunca. Por que Angola encontra-se nessa situação? I'll break it down for you. I'll break it down. Houve um plano na parte dos portugueses, na parte dos europeus. Esse plano, depois do português descobrir uma tribo existia em África, que era do Reino do Congo, o português vai levar essa história na Europa. E os brancos vão se mobilizar para descer na África. Para descer em África, e eles vão descobrir também o Reino do Congo. A divisão do Reino do Congo, já expliquei. Hoje temos a Bélgica, temos a França, temos português que ficou e criou Angola. E naquele plano, o português, estúpido que ele era, pensou que virava Angola parte de Portugal. É isso que eles fizeram durante 500 anos que tiveram em Angola. O próprio Portugal não se desenvolveu e ficou aquilo que eles ficaram. E a sorte que veio da comunidade europeia para os portugueses enquadrar-se. Eu me lembro quando fui em Portugal em 90, 92, 94,
Portugal era como Angola, o carro a passar, poeira em toda parte. E foi com a ajuda da comunidade europeia, com dinheiro da comunidade europeia, hoje Portugal, a ser construído. E é por isso o branco, como sempre, vive naquela coisa de o branco vão meter vista em Angola. O francês chega na parte da Total, inglês a chegar na parte de diamante, americano na parte do petróleo, e descobriram o que é Angola. E agora tem plano de dividir Angola, como estão a fazer no Congo. O povo angolano não esquece o Sudão, o petróleo do Sudão causou morte, a guerra comum foi a guerra do MPLA e da UNITA, como foi a guerra de Angola. Dividiram o Sudão. Agora estão a dividir o Congo e estão a entrar para dividir Angola. A minha mensagem é a divisão de Angola, que eu gostaria de esclarecer e explicar hoje ao meu povo. Neste momento estamos a lutar para tirar o MPLA no poder, claro. Queremos todos tirar o MPLA no poder. Mas não esqueça, nenhum angolano já ficou presidente de Angola. Nenhum angolano já governou em Angola. Enquanto que angolano verdadeiro não governar em Angola, Angola não vai mudar. E o branco nunca deixará um angolano verdadeiro governar em Angola, porque eles têm plano de dividir Angola. E neste plano que o branco tem de dividir Angola, está a vir essa miséria. Essa miséria encontra-se dentro de Angola, dentro do governo. É por isso o plano já foi feito desde o princípio. O Savimbi era angolano, afastado. O de Roberto tinha membros, dentro era Bacongo, também era angolano, afastado. O povo angolano, não esquece, virá um dia que eu vou vos explicar uma coisa, que na FNLA, claro que muitos são Bacongos, mas no seio da FNLA havia muitos que não eram mesmo Bacongos. Vieram e ficaram angolanos. E é por isso no Mbanza Congo você encontra alguns com nomes americanos, porque não são angolanos verdadeiros. Até no seio da FNLA há pessoas que vieram do São Tomé, do seio do MPLA. Mas isso fica para outro programa. Alguns nomes em inglês, você encontra isso no Mbanza Congo. Mas há Bacongos, que são do Reino do Congo. Mas também trouxeram alguns do São Tomé. Misturaram com alguns Bacongo, hoje falam. Fizeram parte da FNLA. Mas aquilo fica para outro programa. É por isso o branco, o português, com a ajuda da ONU, meteram a FNLA, desculpa, o MPLA no poder. É por isso o Neto vai vir, porque era um plano feito. Porque o Neto nasceu em Cabo Verde, mas pai e a mãe era da Haute-Volta, que hoje é Burkina Faso.
plano de longa data. Quem vai substituir vai ser também um estrangeiro, que é o José Eduardo dos Santos. O povo angolano, eu sempre disse que o dos Santos nunca foi angolano, foi santomês. Quando o dos Santos chega em Angola, em Samizanga, mas encontrou por exemplo, o velho mais velho Yaya, já vivia no Samizanga na altura. O general Ndalo vivia no Samizanga na altura. Sabia que dos Santos era São Tomé. Quando ele chega, o general Ndalo, os Emílio Guerra, os mais velhos, Inguila, que era o antigo treinador da seleção angolana, sabiam, viram a chegada dos Santos, viram do São Tomé. Isso é apenas um exemplo que estou a vos dar. E hoje não saiu o livro onde ele explica a morte do Fulupinga. Afinal, o Fulupinga, com opiniões do africanismo, como ele era africanista, incomodava. Devia matar todos que vieram com opiniões diferentes do MPLA. É por isso que vocês viram, lá em cima a maioria eram crioulos. Isso foi o plano. Que os postos importantes deviam ser crioulo. E não esqueça, o Agostinho Neto, não sendo angolano, mas era africanista. Não esqueça isso. Isso foi a causa da morte dele. Mulher branca, ele, de pai do outro país, vai nascer em Cabo Verde, vai entender a história. Com o tempo que ele passou na Europa, sabia a verdadeira história do branco. E ele quis mudar coisas. E ele entendeu que no meio onde ele entrou havia angolano verdadeiro. Ele descobre a história do Reino do Congo. O Agostinho Neto vai descobrir que não, os crioulos vieram para fazer uma jogada a favor do português, que era do branco. Mesmo que ele tinha a mulher branca, ele sabia que não, a mulher branca não foi o seu desejo, mas foi o plano do português. E o Agostinho Neto vai continuar naquele plano. E o plano de Angola, nunca um angolano verdadeiro chegará ao poder. Essa é uma luta que nós devemos fazer. Uma luta grave que nunca vamos conseguir. E por isso a maioria dos postos importantes temos crioulos. E trouxeram catanguês neste meio. Depois do São Tomé governar, vão meter cabo-verdiano, guinense no poder em Angola, que vão fazer filhos, que não tem nada a ver com Angola. Agora vão meter congolês, catanguês. Quando eu falei pessoas a morrer naquela parte da Lunda Norte, onde matava porque entrou motas, que era um comportamento de outro país do Congo, vão trazer em Angola. E vão começar a alugar motas para lhe trazer nas fronteiras da Lunda Norte e basta lá chegar, vão te matar. E vão levar a mota no Congo. Eu disse, expliquei isso. A situação de matar pessoas em Angola começou há muito tempo. A situação de roubar crianças em Angola começou há muito tempo. Há províncias em Angola que o governo não toma conta. Nem sabe o que acontece naquelas províncias. E roubavam crianças naquelas províncias.
porque há um comércio de sangue das crianças. Matava pessoas, tirava intestino, tirava coisas dentro do corpo. Povo angolano, estou apenas hoje a fazer lembrar o povo, porque o povo angolano está distraído em muita coisa. Todo mundo está interessado no poder. É por isso que estamos a ver o João Lourenço não está a conseguir. Mas ele também faz parte. Era já um plano do português, porque o João Lourenço, o plano dele é deixar uma abertura para a raça preta entrar em Angola. Não esqueça, no tempo do Agostinho Neto havia muitos brancos no seio do governo. No tempo do José Eduardo dos Santos havia muitos crioulos, mulatos e alguns brancos. E veio o congolês. Todos esses, ninguém é angolano. O João Lourenço, porque sou de Benguela. Que ele nos mostra a aldeia onde ele nasceu. A aldeia do pai e da mãe. Ele sendo angolano. Pelo menos, ou posso citar alguns nomes do MPLA, por exemplo, se dizer que não, Marcolino Moco, por exemplo, ele não é Bakongo. Se dá porque só fala do Bakongo. Vamos falar um pouco do Marcolino Moco. Se a gente procurar a aldeia do pai e da mãe, vamos encontrar em Angola, que ali é a terra do pai e da mãe. Mas do José Eduardo dos Santos, nunca vamos encontrar isso em Angola. Do Agostinho Neto, nunca encontraremos isso em Angola. Mas vamos lá procurar a aldeia do Pedaré, por exemplo. Vamos encontrar em Angola, do pai e a mãe. Vamos procurar, por exemplo, a aldeia do pai e da mãe do Dr. Savimbi. Claro que vamos encontrar. Vamos procurar a aldeia de Adalberto, que é o atual presidente da UNITA. Nunca encontraremos a aldeia do pai e da mãe dele. Muito cuidado, povo angolano. Estamos, à procura de tirar o MPLA no poder. Será que vamos conseguir isso? Vai ser fácil? Uma tarefa grande. Porque a infiltração é maior. No seio do MPLA, fazem entrar drogas vindo do Brasil, vindo daqueles países espanhóis a entrar. Tudo isso é para matar o povo angolano. A eliminação discreta a acontecer dentro de Angola. E o presidente de Angola, João Lourenço, sendo estrangeiro, sabe quem faz essa droga. Até ele próprio parece que faz parte dessa droga. Eu falei a entrada de ruandês. Em muitas casas de Angola, hoje, se você entrar, você encontra Swahili nas casas. Muitos angolanos vão nas reuniões dos angolanos fora na França, na Bélgica. Porque sou de Malange. Porque sou de Bié. Porque sou do Muxico. Mas aqueles aí a falar o português afinado são filhos de catanguês que nasceram em Angola.
Claro que quando você nasce em Angola, onde fala português, você vai falar bem português. Claro que se fazer parte daquele círculo onde dinheiro entra para as pessoas que vão substituir um dia. Claro que irão em Coimbra, irão em Portugal, irão não sei aonde para poder estudar e regressar, porque é um plano bem feito. São eles que vão substituir o povo angolano. É a divisão de Angola. Quando vem um Bakongo, um do Malange, verdadeiro, porque Malange, eu ainda duvido se é Malange, ainda há verdadeiro Malanginho é Malange, eu duvido. Porque muitos fizeram filho com o autóctone de Malange, até ele próprio já não sabe, porque alguém lhe trouxe dinheiro, não sei de onde, e ele aceita fazer filho com aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas fazem reuniões. Muitos aqui a morrer na Europa, a serem envenenados. Pelos malanginos, mas que são catanguês. Você vai lá numa boate dos angolanos, afinal naquela boate são catanguês que fizeram. Toca que zomba, faz de tudo de Angola. Mas onde mata-se? Mata angolanos verdadeiros, que são ativistas. Quantas vezes eu já disse que nós em Angola temos mulatos que são angolanos. E temos mulatos que não são angolanos. E o mulato angolano, seja fora aquela clareza da pele, não sei da língua portuguesa, ou ter amigos mulatos que têm pai e mãe em Portugal, mas aquele mulato angolano que andou descalço, que viveu a guerra de Angola, que viu a fome de Angola, nunca trairá. Porque o amor nasceu com ele. Ele não viu o pai, só viu a mãe, só viu tios e tias. Aquele angolano será patriota e defenderá a pátria de Angola. São muitos em Angola. Para não dizer que ele sempre foi contra os mulatos. Eu nunca fui contra mulatos. Como estou a dizer Angola. Temos mulatos que não são angolanos. E não aceito aqueles mulatos. Na minha frente, aqueles mulatos, eu posso acabar com vocês. Desculpa de dizer isso. Eu vi há pouco um português disse que Portugal é para os portugueses. O sacana do homem esquece que o português era refugiado na Europa no tempo da Spinola. E hoje estamos a ver ministros, jornalistas com nome português. Você lhe pergunta, ele diz que não é só inglês. Sacana, você é inglês, teu pai veio aqui como refugiado. Tiveram a oportunidade de fazer filhos aqui, com o dinheiro, a ajuda da ONU, só para ter a pele branca. E você cresceu, descobre a história do Portugal, tem vergonha de dizer que não você é português, mas o nome sempre acusa. Nós trabalhamos no NHS. Às vezes você vai nas casas da família onde tem trabalho para fazer. Você entra, o nome, você pergunta, vocês estão português? Já o filho diz que não, sou inglês. Oh, mas não, é o meu pai que é português. Quer dizer, o filho do cão sai boi. É triste. É triste. Mas nós entendemos isso. É apenas não viver na Europa e descobrir quem é o branco. Sempre disse,
é o seu melhor inimigo. O inimigo perigoso que nós temos neste mundo. E a missão está aí, é dividir Angola. Droga está a entrar em Angola. Aquela droga é para acabar com o povo angolano. Tantas igrejas em Angola. E isso é para tapar as vistas do povo angolano. E daí virá a divisão das terras. Vocês vão virar porque Cabinda deve sair. Vocês vão virar porque os Bacongos também devem sair. Porque aí tem petróleo. E com o tempo, tribo de Angola vai acabar. Haverá raça que nós não teremos conhecimento a falar só ele em Angola. A missão de João Lourenço é fazer esquecer na mente do povo angolano que há muitos crioulos. Fazer entrar congolês, baluba, passuaíli, a fazer filhos, a dar posto naquele, porque são angolanos, são pretos, mas na realidade não são. Fiz esse vídeo. Vocês vão notar no Congo, neste momento, há um comércio do ser humano a matar pessoas, tirar coisas dentro da barriga e vender nos indianos. Vocês vão notar em Angola, indianos, libaneses, aqueles árabes, manda. A maioria da economia está na mão deles. Mas quem é que deu essa autorização daquelas pessoas de ter essa autonomia, esse poder de segurar a economia de Angola? São os ministros que são crioulos, que não tem nada a ver com Angola. Vocês vão ver que a maioria daquelas pessoas que fazem aquele contrato não tem nada a ver com Angola. E se um angolano verdadeiro conseguir o poder hoje, talvez o branco já achar que não, pronto, já não haverá saída para ele, então deixa meter um angolano verdadeiro. Porque se angolano se mexer, vão acabar com ele. Ele não terá saída porque todos os buracos serão tapados para crioulos, filhos que eles fizeram ali. Mas eu aceitaria de ficar no poder durante um mês e matar 20 milhões de estrangeiros e dizer ao povo que esses são estrangeiros. Eu vou morrer e faz esforço. Não estou a dizer isso de mau coração. Estou apenas a dizer a verdade, que vai magoar a gente. Mas não esqueça, a maioria que estão a fugir do Congo, Kinshasa, que estão a matar, a vender corpo do ser humano aí, estão a entrar em Angola. Daqui a nada em Angola vai piorar. E Angola vai piorar. Porque a droga que entrou em Angola, você não imagina. Você não pode imaginar. As pessoas a brincar com dinheiro, vocês não podem imaginar. O vídeo a seguir, vou vos mostrar como africanos estão a abrir vistas. O povo congolês já não aceita música na Europa, já não aceitam isso. Nem aceitam ministros vir na Europa deambular, a passear,
a fazer comício, não sei o que, já não acontece. Aquele ministro leva. Há um mês atrás, o povo levantou-se no Senegal. As tropas saíram na rua, mas não saíram para atacar o povo. Nem disseram que não vão matar o povo. Ficaram na rua só para ver o que vai acontecer. Deixaram o povo fazer aquilo que eles achavam. Chegaram até na presidência, o presidente vai fugir na embaixada francesa. Eu vi um ministro senegalês a levar no buraco do metro. Foi apanhado, a lhe bater pelos senegaleses. Essa aqui é a nova ideologia. Os que estão em África mandam. Porque ali eles têm arma, te matam porque estão na terra. Mas aqui na Europa temos leis. Vocês já sabem que o ministro das Relações Estrangeiras congolês, que não posso citar o nome por respeito do nome da pessoa, ficou nua. Lhe bateram aqui e deixaram nua. O povo angolano também deve mudar, mostrar ao governo angolano que vocês não estão a gostar, querem que aquele governo saia. Também começa a fazer na mesma. Não estou a incitar a violência, mas estou apenas a esclarecer para que o povo entenda que não queremos mais. É a única forma. Isso vai facilitar a vida deles em Angola, para não meter mais perna aqui fora. Desculpa de dizer isso. O governo do MPLA magoou todo mundo. Ainda estou vivo. É apenas muita coisa para divulgar. E já não aguento isso. Abraço a todo o povo. Até a próxima. Tamo junto.